Uma muito boa tarde. É um prazer estar a ver o nosso auditório tão cheio para esta iniciativa que vamos ter aqui. Antes de mais, queria falar sobre a TEDx que vamos ter aqui no âmbito da Feira de Engenharia de Coimbra 2013. Isto foi um interesse por parte da nossa Associação de Estudantes em aproximar também os alunos e conhecerem a TED. Para quem não sabe, a TED significa Technology, Entertainment e Design. Isto são várias características que se encontram em nós engenheiros. Se formos todos a pensar nisso, realmente conseguimos encontrar isso tudo. E daí o tema ser o futuro da engenharia ou engenharia do futuro. Eu vou dar início então à TEDx. Vou pedir ao Frederico Diniz, o nosso moderador, com o qual nós colaboramos para a TEDx Coimbra se realizar aqui no ISEC. Muito obrigado. Boa tarde a todos, agora sim. É um prazer nós, no TED, estarmos aqui no ISEC, na FENS. Eu vou falar um pouco, porque vocês estão cá para ouvir os oradores, não me estão para ouvir a mim. Eu sou mais o moderador e quem controla aqui o tempo, para estes senhores não se arrastarem muito. Queria agradecer em primeiro lugar à Associação de Estudantes do ISEC e à organização da FENS o facto de nos terem convidado a estar cá. É um prazer enorme estarmos cá. É mais uma outra visão daquilo que tem sido o TED ao longo destes 4 anos. O TED existe desde 2010. O que é o TED? Tal como o Jérôme disse, o TED significa Technology, Entertainment e Design. Aquilo que foi definido por muitos como os 3 pilares do desenvolvimento da sociedade atual. Obviamente, o que é tecnologia, o que é entretenimento, o que é o design, não nos compete a nós, pelo menos, estar a discutir. Hoje o que nos traz cá é a engenharia e falar um pouco sobre o futuro da engenharia. O TED começou em 1989 e em 2001 foi adquirido pelo Chris Anderson, da Fundação Sampling, que o projetou e criou um site, o TED.com, onde começou a disponibilizar todas as TED Talks que têm vindo a ser feitas desde 89. E nesta altura, se vocês visitarem o TED.com, encontram qualquer coisa como perto de 3 milhões de talks que podem utilizar, muitas delas já legendadas para português, para aqueles que não tiverem mais dificuldade em compreender o inglês, é claro, e que nesta altura tem funcionado muito como ferramenta educacional e ferramenta para transmitir algum dos conhecimentos que a sociedade atual tem produzido. Como eu disse no início, nós começámos em Coimbra em 2010, isto porque em 2009 o TED abriu a possibilidade de o evento, que se faz originalmente em Long Island, nos Estados Unidos, passar a poder ser feito em qualquer ponto do mundo, e na altura eu com um grupo de amigos decidimos realizar o primeiro TED em Coimbra em 2010. O que é que significa o TEDx? O TEDx significa que o X significa que quer dizer que é independentemente organizado. Isto também significa que nós não temos qualquer ligação ao TED. É uma organização independente do TED que se reuniu de uma forma perfeitamente fortuita, porque todos éramos amigos, porque todos gostávamos de ver o TED.com, as talks que estavam lá colocadas. Nós temos que obedecer às normas e às regras do TED que se realiza nos Estados Unidos. Isso significa que estes senhores terão um tempo definido para falarem, porque é isso que o TED também traz. As comunicações TED, as TED Talks, trazem tempos definidos para as pessoas apresentarem o caso. Neste caso, o tema é o futuro da engenharia ou a engenharia do futuro. Nas edições anteriores, falámos no TED de conhecimento de ideias, de pensamentos, de emoções, e este ano, em 2013, vamos falar de sonhos. De uma forma muito resumida, desde 2010, a organização do TED, que são cerca de 15 voluntários, portanto, nenhum de nós faz isto profissionalmente, isto é o que nos alimenta a serotonina e aquilo que nós tentamos fazer para mudar um pouco a sociedade e a comunidade em Coimbra.
nós já realizámos 35 eventos, com 124 oradores, 30 performances musicais e cerca de 3.000 participantes. O que para uma organização perfeitamente voluntariosa tem sido uma alegria para nós e uma honra podermos realizar isto. Sobre a tertúlia de hoje, como eu disse, o tema foi lançado no âmbito da FENS, é Futuro da Engenharia ou Engenharia do Futuro. Trouxemos, ou tentámos trazer aqui 3 visões distintas, partindo das experiências pessoais e profissionais de 3 pessoas que têm por base a engenharia. No final das intervenções abriremos um espaço de debate com a audiência. Aqui eu também vou ser bastante diligente e cada pessoa que quiser colocar questões terá no máximo 1 minuto para o fazer, para que possamos atingir o maior número de pessoas que queiram colocar questões. Eu vou apresentar de uma forma muito resumida os oradores que temos aqui, para darmos início então às intervenções. Do meu lado direito temos o Pedro Monteiro, Business Development Manager da Cónica Minolta e licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. O Tiago Santos Pereira, mais à esquerda, investigador do Centro de Estudos Sociais, co-coordenador do Programa de Doutoramento em Governação, Conhecimento e Inovação, doutorado em Science and Technology Policy Studies e licenciado em Engenharia Mecânica. E aqui, mais perto do lado esquerdo, Paulo Martins, CEO e um dos fundadores da Present Technologies, aqui de Coimbra, e licenciado em Engenharia Informática. Sem mais demoras, agradeço a vossa presença. Vamos dar início então às intervenções e começamos então pelo Pedro Monteiro. Obrigado a todos, obrigado pelo convite, obrigado pela vossa atenção. Os 12 minutos já estão a contar? Isto é sério, isto é muito sério. Estão-me a ouvir? Sim. Bom, eu queria fazer 2 reparos antes de iniciar a apresentação, para além dos agradecimentos. Isto é a prova que eu sou engenheiro, ou seja, tenho aqui algumas notas e a minha primeira nota tem um número, que é 0. Em vez de começar com 1, começo com o 0. Portanto, estas coisas, apesar de já ter entrado em engenharia há quase 20 anos, a verdade é que o bichinho fica cá. Isto é bom sinal para mim e para todos vós que frequentam a engenharia, para outros que frequentaram e continuam a atuar nesta área. Por outro lado, eu quero-vos trazer uma visão muito humilde, mas também muito focada. O que quero dizer com isto é que eu não vou falar da engenharia do futuro. Não consigo. Não sei, são vocês, nós, todos que vamos podê-lo fazer. Eu vou falar do futuro da engenharia. É algo que nos preocupa a todos, sobretudo nesta vaga do contexto económico em que vivemos em Portugal e na Europa como um todo. E nota-se bem a preocupação nas vossas caras, porque eu não via caras tão sisudas desde que tive equações diferenciais no técnico, em 96, já está melhor. Equações diferenciais de 2º grau, depois pior, a 3º grau, e isto vocês ficam pior. Por aí fora. Bom, mas resumindo, eu trago aqui algumas notas, algumas ideias sobre quais são os fatores críticos de sucesso para o futuro da engenharia. O primeiro fator crítico de sucesso, no meu entender, isto é uma visão muito humilde, muito pessoal, muito particular, mas também baseada na minha experiência profissional, é equilibrarmos o individual com o coletivo. O que eu quero dizer com isto é que, para termos não há soluções ótimas no nível de produtividade das empresas, há soluções subótimas. E aquela que eu acredito é que, se cada um fizer a sua parte bem, e já agora a primeira, se não for a primeira, que seja a segunda, que se aprenda algo com os erros, se cada um fizer bem a sua parte, e não estamos a falar todos no mesmo nível, o governo, cada ministro, cada secretário de Estado, um gestor de uma empresa, um engenheiro, qualquer tipo de profissão tem objetivos. Se cada um fizer a sua parte bem, e algumas partes são muito importantes, vamos ter um coletivo melhor. Podemos dizer que 11 jogadores de futebol com muito talento não fazem uma equipa. É verdade, mas se cada um deles fizer bem e o treinador fizer as coisas bem, já temos uma equipa. O que eu quero dizer é que vejo que há aqui muita gente ainda a estudar, e isso é bom, é dinamismo, vejo muitas caras jovens. O único conselho que eu vos posso dar neste capítulo é: façam as coisas bem e acreditem e já agora gostem do que estão a fazer. Se para vocês cadeiras e cadeiras de engenharia não for algo que tirem partido, que gostem, que seja um desafio, pelo menos uma destas 3, não as 3, não estão a fazer nada em engenharia. Engenharia não é fácil. Okay?
Esse é o primeiro tema. Ou seja, assumirmos as nossas responsabilidades. Neste momento, faculdade, a seguir trabalho, a seguir outros cargos de outra responsabilidade, cada um faça a sua parte bem. O segundo tema que eu trago é um tema muito batido, mas eu vou dar a visão aqui, a visão cónica e minalta. São as ligações entre as empresas e as universidades. É preciso mais dinamismo, é preciso que as empresas acreditem mais nas universidades, é preciso que as universidades sejam mais proativas. Eu só tenho algo a dizer. Uma operação diária de uma empresa, eu diria, comum, ocupa mais de 90% do seu tempo no que é uma operação diária, contínua, ou seja, a servir os nossos clientes, nas nossas operações de back-office, de front-office, de faturação, de engenharia, por aí fora. Cada um está muito ocupado e mais de 90% do nosso tempo é focado em tarefas que nós temos que fazer a cada dia melhor para sermos mais eficientes. E, portanto, sobra pouco tempo e sobram poucos recursos para inovar. É aqui que está o desafio das universidades e de quem está a estudar nas universidades. Tragam-nos ideias, tragam-nos projetos que nós vamos analisar. Analisamos hoje em dia projetos, analisamos hoje em dia ideias e vamos continuar sempre a analisar. Por muito que seja os 98%, 97%, 95% de tempo que estamos sempre no nosso ramo operacional, vamos ter sempre tempo para ouvir. Ok? É um desafio, caso não tenham notado. Terceiro fator de sucesso, e este é um misto entre pessoal e profissional, mas estou a falar a cada um de vocês que estão aqui à minha frente, é o seguinte. Eu sou engenheiro do técnico, não sou aqui do Instituto Superior de Engenharia de Coimbra, estou a dizer tudo bem, mas isso é indiferente. Aquilo que eu senti durante a minha estadia de 5 anos no Instituto Superior Técnico é que nós, engenheiros, acabamos por desenvolver uma série de competências muito interessantes para nós próprios, mas também para aqueles que nos rodeiam, para as organizações onde trabalhamos. Raciocínio, capacidade de trabalho, capacidade analítica. Bom, depois outros ainda adicionam outras competências como empenho, motivação, automotivação, motivação dos outros, alta disponibilidade, inovação, por aí fora. Eu só vos digo uma coisa, não chega. E eu não vou falar de empreendedorismo, eu vou falar de outro tipo de competências. Hoje, quem decide, e se vocês querem decidir, e quem decide na engenharia, são gestores. E a maioria dos gestores não tiraram gestão. A maioria dos gestores tiraram engenharia, arquitetura, medicina. Nós vemos hoje num hospital gestores que não são gestores clínicos, são gestores hospitalares, que são de gestão. Vêm um primeiro-ministro, ex-primeiros-ministros, que vão ser, não sei, engenheiros. Vemos uma multiplicidade de competências competências de gestão desenvolvidas a partir de bases diferentes. O conselho que eu vos dou é, desde uma tenra idade, vou dizer assim, enquanto engenheiro, tentar ter experiências diferentes da engenharia. Estágios de verão, estágios em empresas, passar por várias conferências como esta, a ouvir experiências diferentes de pessoas diferentes. Tudo que seja fora do contexto de engenharia, só é bom para um engenheiro. Porque um engenheiro tem uma base muito boa, um engenheiro tem uma base analítica e de raciocínio e de capacidade de trabalho, como nenhum outro tipo de curso nos dá em Portugal ou no mundo. Temos é que pôr mais camadas que nos tornem pessoas mais interessantes no mundo do trabalho e que façamos mais pelas nossas organizações, institutos e por aí fora. Este é um conselho sobretudo pessoal, mas também de quem olha para uma organização como a Cónica Minolta de 145 pessoas a trabalhar todos os dias e que trabalha com 4.000 clientes também todos os dias. É algo que espero que façam a vossa introspeção. Não é fácil, vocês têm cadeiras, disciplinas, trabalhos, é muito absorvente, mas saiam da esfera da engenharia, só vos vai trazer frutos positivos no futuro. E obrigado pela vossa presença. Foi um pouco mais simples do que as equações diferenciais que toda a gente se quer fugir. E obrigado mais uma vez e boa sorte aos próximos, como dizer, TEDxianos, é assim que se diz? TEDxers? Obrigado.
Boa tarde a todos. Eu aproveito, vou começando, começo desde já pelas palavras que são bem-vindas nesta altura. Agradeço o convite do Frederico Diniz e dos organizadores do TEDx por estar aqui presente e eu agradeço também a vossa presença e ao ISEC por acolher este evento. Eu, entretanto... TEDx, em baixo? Nem todos são capazes de ler o que aqui está escrito, mas certamente todos são capazes de imaginar o que aqui está escrito. Hoje estamos a falar sobre o futuro da engenharia, a engenharia do futuro, e dificilmente poderemos pensar no futuro da engenharia sem pensar no mundo global que cada vez mais vivemos. Inglês, francês, castelhano, árabe, cantonês, hindu, alemão, são todas línguas com as quais vocês certamente irão de alguma forma interagir. E, portanto, pensar na engenharia é pensar num conjunto de ligações que fazemos durante o trabalho. E este é um dos pontos centrais que eu quero aqui deixar hoje. Porquê uma pessoa que tem como instituição Centro de Estudos Sociais estar aqui a falar do futuro da engenharia? Eu acho que não é preciso apresentar aqui pergaminhos para podermos falar. Acho que todos, de facto, a sociedade interage com a engenharia contribui para o bem-estar social. E todos nós teremos certamente algo a dizer, mas já agora apresento aqui e podemos pensar no futuro a partir dos passados. Um pouco do meu passado. Eu também fiz um bocadinho de engenharia, licenciei-me em engenharia e isto era o resultado do meu trabalho final de licenciatura, uma publicação que resultou sobre um vórtice confinado e, portanto, uma análise de mecânica dos fluidos. Ou seja, tenho aqui a minha parte de experiência para trazer. Será que é por causa disto que eu aqui estou? Talvez não. Eu, de seguida, apesar de ter feito engenharia mecânica, será que fui a seguir pensar a mecânica da engenharia? É um termo um pouco parecido, é quase. Segui por outros caminhos, por exemplo, a sociologia da tecnologia, da ciência e da tecnologia. Onde, aliás, também, alguns destes sociólogos também são formados em engenharia. Estes são nomes centrais nesta área, Michel Calon, Wim Baker, por exemplo, que eram engenheiros e que vieram a desenvolver, efetivamente vieram a desenvolver esta área da sociologia da tecnologia. E o que é isso da sociologia da tecnologia? Por exemplo, perceber porque é que as bicicletas eram inicialmente assim e agora temos umas bicicletas, por exemplo, com as rodas idênticas. Ou pensar, por exemplo, como é que se desenvolveram mísseis. Temos aqui um conjunto de peças, de facto, de tecnologia mais avançada do que as bicicletas, mas que facilmente associamos com resultados da engenharia. Mas também outras coisas que, se calhar, talvez associemos menos ao trabalho dos engenheiros e da engenharia. Por exemplo, uma máquina de escrever e o modo como a máquina de escrever também alterou relações sociais na altura em que apareceu. E, por exemplo, pensar num produto de engenharia no século XIX e ter uma mulher associada a um gadget, como eu, por exemplo, estou aqui agarrado para controlar o tempo, não é o que a nossa intuição natural. E, de facto, às vezes é preciso alguém para nos salientar estes aspectos das diferentes formas de interação entre os objetos, objetos e produtos e serviços que os engenheiros ajudam a construir e a sua interação com o mundo social mais alargado. E, por exemplo, podemos desenvolver um conjunto de redes onde, de facto, o que vemos é que os engenheiros estão muito aqui no centro de interligações com outros grupos de pessoas, de conhecimentos, instituições, etc. E é muito isto, por um lado, que os sociólogos aprendem ou nos fazem perceber sobre o funcionamento da tecnologia, mas que os engenheiros já muito sabiam que, de facto, no trabalho de engenharia não é apenas equações diferenciais, mas é muito também uma questão de relações com vários outros colegas de trabalho e de utilizadores desses produtos. Mas também na ligação com a economia da inovação tecnológica, e também aí encontramos engenheiros. Isto, se calhar, tem aqui uma mensagem que tem a ver também com estes passados, e com o meu passado também, que podemos fazer engenharia e podemos acabar por ir desenvolver um conjunto de atividades muito diversificadas, mais especializadas noutras áreas, ou mais especializadas na própria prática, na gestão, etc. Portanto, a tecnologia, uma das conclusões é que, de facto, a tecnologia não é predeterminada. E os tecnólogos, os engenheiros, têm esta interação com diferentes atores, quer sociais, quer empresariais. E, portanto, o espaço não é apenas um espaço empresarial, da ligação entre a universidade e a empresa, ou da ligação entre empresa para empresa, business to business, etc., estas terminologias, mas é, de facto, pensar em engenharia enquanto um elemento central na constituição social e no bem-estar social. Ao fim e ao cabo, é pensar que
produzir produtos, não é apenas produzir valor acrescentado, mas é de facto também produzir um bem-estar coletivo que todos nós podemos partilhar de maneiras diferentes. E o que é que significa partilhar esses produtos e porque é que pensamos nos engenheiros no centro? Como se fizer uma pesquisa sobre quem são os engenheiros, facilmente encontramos, e eu fiz essa pesquisa, eu encontrei logo uma página que nos falava, por exemplo, de determinado tipo de ideias pré-concebidas que temos sobre os engenheiros, sobre as eventuais menores aptidões sociais, fascínio com gadgets, eventualmente menor aptidão para a moda, um maior ego, etc. Cada um de nós poderá pensar até que ponto é que se identifica com estas imagens, mas há um conjunto de imagens que existem sobre a engenharia e sobre os engenheiros. Agora, então, até que ponto, como é que temos esta imagem, por exemplo, das fracas aptidões sociais e acabei de dizer que os engenheiros estão no centro das interligações com o conjunto de outros atores, porque, de facto, produzir um telefone é preciso também saber como é que as pessoas o vão utilizar e o que é que dá jeito. Por exemplo, tem que ter um tamanho que caiba a mim no bolso das calças. Se calhar às senhoras pode ter um telefone um pouco maior que coubesse dentro da sua carteira. Mas, de facto, estas diferentes utilizações são importantes para pensar como é que o produto, de facto, vem a ser. E, portanto, como é que podemos pensar estas imagens que temos sobre os engenheiros e sobre esses produtos que ajudam a construir, sobre esse futuro, de facto, da engenharia e da sociedade. Também vemos que, por exemplo, pesquisando num corpus, que é uma base de dados das palavras e dos textos em português, é claro que vimos associado à palavra engenharia um conjunto de palavras que se calhar esperamos: civil, genética, eletrotécnica, mecânica, etc. Mas também vimos um conjunto de outras palavras que talvez sejam menos esperadas: engenharia financeira, engenharia eleitoral, engenharia militar, chamada engenharia contabilística, complicada, social, etc. Portanto, a engenharia significa aqui algo que tem a ver com construções, com construir eventuais soluções e com processos de chegar a estes produtos. Não é necessariamente apenas sinónimo de tecnologia. Portanto, temos estas diferentes acessões ou diferentes utilizações. É mais um sinónimo de determinadas construções. Porque é que eu digo que não é também um sinónimo de soluções? A engenharia não é apenas construir soluções. É porque, de facto, é com os outros, para além dos engenheiros, que são construídas as soluções. Eventualmente, primeiro, são construídos produtos pelos engenheiros. Mas precisamos de outros para perceber, de facto, como é que eles podem ser mais bem utilizados, mais bem feitos e, de facto, servir melhor os objetivos para os quais começamos a pensar nessas soluções. E, portanto, aqui, pensar apenas na engenharia, não apenas como construção de soluções, mas como construção de ligações. E, portanto, neste sentido, pensar no passado e futuro é também, se calhar, uma imagem que temos que, em termos destas trajetórias, podemos pensar que os engenheiros vêm primeiro e, portanto, constroem, produzem um determinado tipo, um gadget, um produto, um serviço, e depois vêm os consumidores, que através do mercado, de facto, dão esse sucesso ao produto, etc. E realmente os sociólogos e economistas que eu aqui falei vêm só depois para perceber o que é que se passou no passado e depois para virem dizer as suas conclusões, que obviamente os engenheiros já sabiam do princípio que tinham lá estado desde o início a construir o produto. Mas será que é assim? Então, se calhar é um bocadinho essa a mensagem que eu quero aqui deixar mais em aberto sobre a engenharia do futuro e o futuro da engenharia. Que talvez seja uma mensagem de humildade, não para os engenheiros, mas de humildade para refletir sobre o futuro da engenharia. E que é, por exemplo, podemos não colocar os engenheiros no princípio, quando pensamos em termos de produtos. Será que podemos colocar os sociólogos e os economistas primeiro? E, eventualmente, deixar os consumidores ainda no final? Ou será que podemos arranjar antes uma outra solução, onde temos, de facto, os consumidores primeiro a pensarem e a darem sinais e a comunicarem o que é que, de facto, precisam e o que é que procuram e, eventualmente, até virem os economistas e os sociólogos e outros darem um contributo e refletirem sobre essas necessidades e, eventualmente, virem, então, os engenheiros interagir e apresentar as suas soluções que respondem a essa procura da sociedade. E, portanto, de facto, eu não quero aqui deixar uma solução, se é esta ou se é esta. E temos três, portanto, provavelmente ainda consigo fazer aqui pelo menos mais uma variação que não a tenho agora aqui de seguida. Mas, se calhar, é pensar num futuro onde temos um conjunto de atores, onde temos engenheiros, cidadãos, porque nós todos
sendo licenciados em engenharia, estando a estudar engenharia, praticando em engenharia, somos também, primeiro, de facto, somos cidadãos e se significar ser cidadãos significa que somos parte de uma comunidade. Somos uma parte de uma comunidade de consumidores, mas também uma comunidade preocupada com o bem comum e com o futuro comum. Portanto, o futuro da engenharia não é apenas o futuro dos engenheiros, é de facto um futuro comum para uma sociedade mais alargada, onde temos cientistas sociais que de facto também poderão trazer algo a refletir sobre estes processos e sobre estas interações, e temos também decisores públicos que também intervêm nestes processos, porque há um conjunto de regulamentação, um conjunto de decisões. Será que queremos ter organismos geneticamente modificados na nossa alimentação? Ou será que aceitamos alguns, mas não aceitamos outros? Isto foi um debate que se desenvolveu, por exemplo, no Reino Unido, agora no início dos anos 2000, onde aqui a questão é precisamente GM, Genetically Modified Nation. Até que ponto é que é a projeção que fazemos para um determinado tipo de futuro e para a centralidade de determinado tipo de tecnologias no futuro de uma nação ou no futuro de uma comunidade. E, portanto, o que é que aqui este debate público trouxe de diferente é, de facto, trazer antecipadamente, não apenas depois de já termos a doença das vacas loucas, de termos um conjunto de riscos de determinado tipo de tecnologias, ou de termos um conjunto de benefícios também dessas mesmas tecnologias e do modo como as utilizamos, mas, de facto, integrar este debate e a interação entre estes diferentes atores antecipadamente, a montante, ao longo de todo este processo. E, portanto, de facto, o futuro da engenharia é não só este espaço global em que é desenvolvida e em que irão certamente desenvolver a vossa prática, mas também destes diferentes percursos individuais que cada um de nós faz e também desse bem coletivo que procuramos para as diferentes comunidades em que nos inserimos, sendo a comunidade dos engenheiros e de engenharia uma delas, mas também a comunidade mais alargada em que os engenheiros em engenharia e outros se inserem. Obrigado. Ora, boa tarde, obrigado pela oportunidade, para já o Frederico. Eu, tal como os outros oradores, vou boicotar aqui um bocadinho a organização, que era suposto falarmos sentados, e vou falar também em pé, penso que seja um bocadinho mais simples. Eu, tal como se calhar mais o Pedro, venho aqui um pouco falar mais da minha experiência de vida e não do tema diretamente do futuro da engenharia. O futuro da engenharia, eu gostava de saber exatamente como vai ser. Penso que tenho algumas pistas, gostava de pensar, ou gosto de pensar que estou a trabalhar para isso, mas não tenho as respostas, obviamente. Tal como o Tiago, pelo menos, está um pouco mais por dentro do assunto, ou preocupa-se no seu dia-a-dia em perceber qual será o futuro da engenharia e o caminho a seguir. E eu gostava de ligar um bocadinho, e esta oportunidade que me dão para intervir, de ligar um pouco a engenharia aos temas mais falados hoje em dia, ao empreendedorismo e à inovação, que acho que estão diretamente ligados, ou muito ligados com a engenharia. E antes de me apresentar, e eu vou basear a minha apresentação em falar um pouco da minha experiência de vida, penso que é o que eu vos posso passar, uma audiência jovem, pelo menos ajudar-vos a não cometer todos os erros que eu cometi. Alguns vão cometer de certeza, mas pelo menos que não sejam todos e aproveitem alguma coisa desta intervenção. Nós estamos hoje em dia num cenário de um país de crise, desmotivado, as notícias a isso nos levam, os políticos assim falam, tudo nos leva a pensar que estamos mal, o país está mal, não vamos crescer, não há oportunidades, não há emprego, e passamos de uma fase de crise e de uma fase de mal-estar para uma fase em que parece que toda a gente tem que ser empreendedor à força. E isso, penso eu, está a ser contraprodutivo. Isto porque, na minha visão, na minha humilde visão, é que as pessoas são cada vez mais desmotivadas. Eu falo isso, eu tenho que gerir uma empresa no dia-a-dia, uma equipa, que já não é pequena, e gerir uma empresa, tal como o Pedro falou, não basta ter bons técnicos para ter uma empresa de sucesso, é preciso ter uma boa gestão.
algo que nós falhámos redondamente, e admito já aqui, pela falta de experiência que tínhamos. Mas também é muito de formar uma equipa e motivar uma equipa. E neste momento, a visão de alguém que trabalha por conta de outra, que está integrado numa equipa, que se juntou a um projeto, é uma visão desmotivadora. Quer-se passar a consciência que essa pessoa não está bem. Essa pessoa não está a ter sucesso, só porque não criou o seu próprio emprego. E por vontade dos nossos políticos, penso eu, hoje em dia, cada pessoa tinha a sua empresa e trabalhávamos todos sozinhos em casa e comunicávamos por Skype ou por telefone e tentávamos criar alguma coisa sozinhos. Posto este pequena introdução, que já lá vão 3 minutos, tentar controlar o tempo, eu vou passar a apresentar-me. Eu tirei Engenharia Informática, sou licenciado em Engenharia Informática pelo Departamento de Engenharia Informática da Universidade de Coimbra, embora hoje em dia trabalhe com mais pessoas do ISEC pela Universidade do que propriamente da FCTUC. Acho eu, era um bom engenheiro, ou pelo menos era tecnicamente bom. Ser bom engenheiro é outra coisa, se calhar. E desde cedo sempre fui motivado para ir mais além do que era necessário para tirar um curso. Ou seja, não bastava para mim ir às aulas, tentar ou não tirar boas notas. Aliás, as aulas sempre me aborreceram um pouco. O estar fechado durante uma hora num sítio para mim foi sempre complicado. E principalmente estar concentrado a ouvir o que outra pessoa está a dizer. E desde cedo nos foi dada a oportunidade de trabalhar em projetos, enquanto estava ligado à universidade. Nós começámos e juntámos um pequeno grupo de 4 ou 5 pessoas, que depois foi reduzindo até à altura de criar a empresa. E tivemos a oportunidade, que acho que foi um pouco uma mudança de rumo, de participar no primeiro concurso de programação da ACM, que foi realizado, a prova nacional que foi realizada em Coimbra. E nós tivemos a sorte, conseguimos ganhar esse concurso e ter a hipótese de participar no concurso a nível europeu, na final europeia, e aí tivemos um desempenho péssimo, não tivemos qualquer tipo de preparação para ou seja, percebemos depois que isto eram concursos profissionais e que existiam um ano de preparação, nós tivemos uma semana, qualquer coisa assim. E pronto, tivemos um mau desempenho. Mas fez, ao fim e ao cabo, algumas pessoas repararem em nós e apostarem em nós. Apostarem em nós começou logo no final da carreira com uma ligação a um estágio muito interessante na área da computação paralela e dos sistemas distribuídos, que nos fez ganhar o bichinho da investigação, ou seja, achámos que era realmente ali que nos sentíamos, como costuma dizer, como peixe na água. E ao fim terminamos na licenciatura, só para enquadrar, estamos a falar em 97, mais ou menos. Ficámos ligados já à universidade, eu e mais dois colegas, no grupo de sistemas confiáveis do Departamento de Engenharia Informática, e onde tivemos a oportunidade de participar num projeto de investigação, num projeto Eureka, e que tivemos ligado 2 anos na área, não é muito interessante, mas de agentes móveis em Java. A partir daí, durante esses 2 anos, mais o ano em que estive a fazer o meu estágio de licenciatura, tivemos a oportunidade de também publicar alguns artigos, viajar um pouco, participar em conferências, ter outra visão do que era o mundo, que na altura não era tão fácil sair de Portugal como é hoje em dia. E isso fez-nos perceber que não havia, e que na altura ainda havia muito essa noção, que nós não éramos tão bons como os outros. Isso fez-nos ver que cá em Portugal se podia fazer coisas boas, melhores do que se faz lá fora, e era preciso apenas ter força de vontade e sacrifício. Nós tivemos depois, ainda durante a universidade, ligados mais à parte das tecnologias móveis, tivemos ligação ao grupo que desenvolveu os primeiros portais web em Portugal, era uma novidade. E isso fez-nos criar a vontade, percebemos também que a investigação foi quando demos mais uma viragem na nossa vida. A investigação era bom, mas nós precisávamos de pôr as coisas em prática e estava a ser difícil dentro da universidade colocar coisas em práticas. Se agora existe pouca ligação universidade e empresa, antes existia muito menos. E então tomámos a iniciativa de criar algo, e que foi a empresa onde hoje em dia ainda estou, a Present Technologies, faz já 13 anos, não somos propriamente uma startup, mas somos uma pequena empresa. Nós fomos criados em 2000, tínhamos realmente muitas oportunidades, tínhamos alguns contactos, tínhamos muitas ideias,
tínhamos muitas ideias para fazer projetos. Fomos criados em 2000 e em 2001, entre 2000 e 2002, estávamos na falência. E tivemos que repensar, tínhamos crescido a equipa, já éramos cerca de 10 pessoas, tivemos que repensar e voltar ao zero. E pensar, ok, vamos mudar de vida ou vamos arranjar um emprego, como o pai costumava dizer, que está na altura se calhar de arranjar um emprego a sério, ou então continuar um bocadinho mais o nosso sacrifício e aprender um bocadinho com os erros que cometemos. E qual foi os principais erros que nós cometemos? Desculpa, vou virar. Nós tínhamos uma ideia, nós achávamos que éramos bons engenheiros, éramos bons técnicos, mas nós não conhecíamos o mercado onde a nossa ideia iria fazer dinheiro, porque quer queiramos, quer não, criar uma empresa tem única e exclusivamente o principal objetivo, se não o único, é fazer dinheiro. Porque se não fizermos dinheiro, a empresa não faz sentido e está condenada a fechar. Isto talvez seja um pouco duro de falar assim, mas os sonhos são muito bonitos, mas as empresas são feitas para fazer dinheiro. E com o dinheiro, sim, podemos concretizar os nossos sonhos, criar novos sonhos, ir seguir novos objetivos. Peço desculpa. E qual foram os nossos principais erros? Gerir empresas. Gerir empresas envolve fazer marketing, fazer business development, ou seja, arranjar negócio. Envolve, acima de tudo, gerir pessoas, motivar equipas e mais um conjunto de burocracias que nós não fazíamos a mínima ideia do que era. Ou seja, nós saímos diretamente da vida académica para uma vida empresarial. E mais, sem grande experiência, porque tínhamos acabado o curso há 2 anos, ou pouco mais de 2 anos. E existe aí um fator muito importante, que é, tal como o Pedro dizia, e eu revejo-me totalmente nessas palavras, pode haver muito boa engenharia, pode haver muitos bons técnicos, mas se não houver bons gestores, nada ou pouco se fará neste país. E o nosso mau exemplo foi exatamente esse. Nós achámos que tínhamos boas ideias, nós até podíamos ter bons produtos, mas para já não sabíamos como vendê-los, nunca tínhamos falado com potenciais clientes, ou seja, não sabíamos qual era o alvo dos nossos produtos. Se nos perguntassem quem era o alvo, nós não sabíamos, mas aquilo era bonito, o que estávamos a fazer e era útil. Achávamos nós que era útil. E isso fez com que nós, com todos esses erros, obviamente, estávamos condenados ao fracasso. Nós não tínhamos um plano de negócio. E digo já, é essencial, antes de criar uma empresa, fazer um bom plano de negócio. Um bom plano de negócio. E viemos um pouco procurar as outras empresas. Ou seja, nós encontramos parceiros, nós provámos alguma coisa de nova. E eu já acabei um tempo. Para terminar, havia mais algumas coisas que eu gostava de ter dito, mas perdi-me um pouco. Em relação ao futuro da engenharia, ou fazendo um bocadinho a ligação a este tema, eu acho que nós temos o que é preciso, ou seja, nós temos bons engenheiros. E o nosso problema, a nível do país, eu penso que não é um problema de formação. Nós temos muito bons técnicos. Embora tenhamos muito bons técnicos, nós temos uma lacuna muito grande ao nível de outras competências. Como dizia o Pedro, por exemplo, eu dou exemplo as pessoas que estão a organizar este evento. Isso é uma coisa que qualquer empresa valoriza num currículo. Ou seja, o evento até pode ter corrido mal, mas durante um tempo essa pessoa geriu outras pessoas e percebeu o que é trabalhar para um bem comum. E isso é muito importante. Por outro lado, eu vou tentar terminar, por outro lado, há um ponto importante também, que é a nossa atitude. E nós temos bons engenheiros, e todos os engenheiros que nós vemos por esse mundo fora, que saem do país, rapidamente sobem nas suas empresas, rapidamente ocupam lugares de destaque. E nós temos muita dificuldade em potenciar esse saber em Portugal. E isso é claramente uma falta de gestão, uma falta de estratégia, uma falta de capacidade de inovar. E é nesses pontos que nós temos de trabalhar e não em fazer melhor engenharia, porque nós já fazemos boa engenharia. Portanto, vou terminar assim. Obrigado. Eu agradeço
as 3 excelentes comunicações completamente diferentes, visões completamente diferentes que foram aqui transmitidas. Vamos abrir agora o espaço ao debate com a plateia. Agradecia que colocassem a pergunta, identificassem, colocassem a pergunta até 30 segundos, que não se alongassem muito para tentarmos ter o maior número de perguntas possíveis. E agora vem a pergunta chata, que é quem é a primeira pessoa a abrir as hostilidades? Está a gravar? Está. Eu não apanhei bem qual foi o projeto do último orador. O projeto da empresa que o último orador estava a falar, eu não apanhei qual foi. É Present Technologies. E consistia em... O nosso mote é o The Future is Present. Nós gostamos de acreditar que estamos a construir as tecnologias do futuro no presente. Obrigado. Aqui embaixo. Acho que vou ter de fazer uma lista de espera, que isto está a correr bem. Aqui. O Jerome, obrigado. Boa tarde. José Machado, estudante de Engenharia Informática. Eu tenho 2 perguntas para fazer aos oradores todos, se possível. A primeira tem a ver com uma notícia que eu vi recentemente de uma rapariga da Califórnia, se não me engano, que é estudante do ensino secundário e que, pelos vistos, desenvolveu agora uma bateria que recarrega em 20 segundos e que tem muito mais durabilidade. E eu olho para Portugal, vejo o nosso ensino e penso, eu no secundário eu mal sabia fazer contas, quanto mais desenvolver baterias assim. E a minha pergunta é se será que o problema está no nosso sistema de educação, se está no nosso país, ou será que o problema parte dos próprios estudantes que não têm a inovação, a motivação para chegar mais longe? A minha segunda pergunta é, dado que as empresas hoje em dia estão a querer muito mais engenheiros com muito mais profissionalismo, se não acham que seria uma boa ideia haver mais protocolos entre as instituições de ensino e as empresas para aceitar alunos como estagiários, mesmo que fossem gratuitos, para aprender com as equipas das empresas. Obrigado. Obrigado. Alguém quer começar? Ou... Eu começo. Posso começar? Vou já começar pela segunda questão. Gratuito, como diz o João César das Neves, não há almoços grátis. Mas isto é só uma à parte. A resposta é um sim. Deve haver mais protocolos, deve haver mais iniciativas desse género. Eu próprio posso dar aqui um cunho pessoal. Nós, Cónica Minolta, temos tentado alguns protocolos interessantes com algumas universidades e a verdade é que a resposta não é positiva. Portanto, pode ser culpa da nossa abordagem, podemos ter que remodelar a forma como abordamos as universidades para nos tornarmos mais apelativos, mas eu não sinto um sentimento, passo o pleonasmo, de organização perante os pedidos das empresas, do tecido empresarial, a atuar em Portugal. É um tom um pouco negativo, mas muito objetivo. Eu quero fazer mais, a Cónica Minolta quer fazer mais, muitas empresas portuguesas eu sei que querem fazer mais nesse capítulo. Vamos a isso. Quanto à rapariga que desenvolveu a bateria, já está comprada a patente? Ou... Já está comprada a patente. Bom, fora brincadeiras, eu vejo isto de duas perspectivas. Se eu fosse Ministro da Educação, ou do Empreendedorismo e Inovação, ou se tivesse funções governativas, estava preocupado de uma determinada dimensão, que é o seguinte. Se há países que inovam mais, algo diferente se passa nesses países. E algo diferente tem que começar em casa e na escola, para que haja uma cultura de maior abertura, de maior iniciativa própria, de maior exposição ao risco, porque quando essa rapariga deve ser gozada por 1000 pessoas lá na terra dela. Verdade?
Mas deve haver alguém, outras 1000 pessoas, que a apoiam e dizem: epá, essa coisa que tu fizeste, que é um fracasso, tenta outra vez. E tenta, e tenta, e tenta, e tenta. Ou seja, o que eu quero dizer é que Portugal tem as nossas próprias características. Enquanto povo, enquanto cultura. E espero que tenhas tido uma boa experiência no secundário. Continuar. Relativamente à primeira pergunta e a resposta politicamente correta é claro que sim. Acho que todas as empresas gostavam de ter cada vez mais cedo acesso à mão de obra qualificada, ou seja, aos engenheiros, às pessoas na sua altura de formação, para poder influenciar até o que se ensina nas universidades, que é hoje uma dificuldade que nós temos. Ligando a primeira pergunta à segunda pergunta, eu acho que cada vez mais o ensino, principalmente nesta área de engenharia, que está constantemente a evoluir, é simplesmente uma licença para aprender. Ou seja, não se pode esperar que a universidade te ensine a construir a tal bateria, mas sim que te dê a capacidade de criar coisas novas e de aprender e de procurar por ti e ser inovador. Ou seja, tanto a competência técnica como principalmente, e isso acho que é um desafio para as universidades, para os institutos, é a questão de conseguir incutir uma atitude nas pessoas de inovação e de ir para a frente cada vez mais. Acho que penso que é isso. Já agora, eu acrescento só muito brevemente. Quer dizer, parece-me que as duas questões estão obviamente interligadas, porque o que se procura com a questão dos protocolos é se calhar algo que falta um pouco durante a componente de ensino, que é se calhar aliar um pouco mais a importância pelo rigor, que nunca deve ser descurado, com o fomento da criatividade. E de facto, eu, pela minha experiência pessoal também, enquanto fui estudante de engenharia, de facto acho que a dimensão da criatividade era muito pouco promovida. E a criatividade não é apenas uma criatividade de engenharia, é um bocadinho como os colegas estavam a dizer sobre a questão de, por exemplo, participar em coisas, organizar eventos, fazer um conjunto de atividades que são fora da esfera apenas mais técnica da engenharia. Portanto, é a questão de aliar o que se aprende em termos de rigor na área da engenharia com o poder utilizar de formas diversificadas. Isso, formas mais interligadas com atividades de engenharia ou eventualmente um pouco menos. Mas é esse espaço de criar, de facto, essas diferentes ligações é que eu acho que faz um pouco falta, ou pelo menos pela minha experiência me fez, durante a componente curricular. E que se calhar os estudantes devem procurar, se não o têm durante o curso, fazem bem em procurá-lo de outros modos, experiências de estágio, experiências de outras atividades. Mas eu também acho que, de facto, os cursos deviam promover um pouco mais de formas diferentes de criatividade e acho que fazem cada vez mais isso. Eu realmente já fiz o curso há uns anos e por isso há certamente algumas diferenças. Ali em cima está ali. Muito boa tarde. Está ligado, está? Consegue ouvir? Boa tarde, o meu nome é Herménio Correia, sou professor de matemática. E porque dois dos oradores fizeram referência a uma área da matemática, às equações diferenciais, eu tenho duas questões ou provocações para colocar. A primeira é uma questão que eu costumo colocar aos meus alunos. É se, no vosso entender, acham que há engenharia sem matemática? Primeira questão. A segunda questão é esta. Não ouvimos da parte de nenhum dos oradores a falar sobre a opinião que terão sobre a engenharia do futuro. Mas eu coloco esta questão. Na engenharia do futuro, será que faz sentido que os alunos de engenharia continuem a ter formação em matemática e que matemática? Já agora, uma terceira questão. Concordam com as provas? Porque senão entramos em diálogo e depois, se houver tempo, voltamos. Está bem, obrigado. Eu posso começar do outro lado. Isto costuma ser assim, que é para dar tempo para os convidados também pensarem um pouco na resposta. Ora, eu não tive tempo para pensar na resposta. Mas acho que a
resposta é óbvia. Eu acho que a engenharia sem a matemática não faz sentido, não é? A matemática dá-nos a capacidade de raciocínio, dos algoritmos, tudo qualquer engenharia sem matemática, no meu entender, não faz qualquer sentido. Essa é o futuro da engenharia sem matemática, ou seja, mesmo a lógica de raciocínio, acho que também não vejo como poderia acontecer. E que se tinham que eliminar cursos. E que então que a política devia ser eliminar cursos que não tenham alunos ou que tenham menos saídas profissionais. E matemática estava num desses, quer dizer, não faz qualquer sentido. Acho que há cursos que são necessários por natureza, penso eu, e que são as bases do nosso ensino e do nosso futuro. Também muito brevemente, quer dizer, duas coisas. Uma, por um lado, será que podemos pensar em engenharia sem matemática? Uma coisa é pensar no curso, outra coisa é pensar na prática. E, por exemplo, pensar na prática, quantos engenheiros estão, de facto, a utilizar matemática mais avançada no seu dia-a-dia? Mas também, quantos de outras atividades que não são engenheiros não utilizam matemática? De facto, também a utilizam e, portanto, de facto, há aqui uma componente central em termos de determinado tipo de bases curriculares, que obviamente na engenharia a matemática é muito mais central em termos de definir uma forma de pensar que tem muito a ver com a engenharia e com o engenheiro, e obviamente que não faz sentido pensar a formação sem a matemática, o que não é mesmo, para mim a mesma coisa do que pensar a atividade da engenharia sem a matemática. E se calhar é só isso que eu digo por agora. Tempo para pensar, vou reformular aqui o currículo todo. Não, estou a brincar. A minha opinião é assim, deve haver matemática, é um pouco como o futebol humano. Não sei se se lembra de jogar futebol humano quando era miúdo, que sem bola não tem muita piada. É como a engenharia sem matemática, não dá, não é? Quer dizer, não tem futuro. A engenharia deixa de ter futuro. Relativamente ao que matemática, eu só posso falar um pouco da minha experiência pessoal. No técnico, nos anos 90, havia uma cadeira que era Análise 3. Eu estou a utilizar este exemplo muito prático, muito pouco romântico, para ilustrar aquilo que pode ser uma opinião mais global. Havia uma cadeira que era Análise 3 e havia um contador que era o número de inscritos. E, portanto, era um mito, já ia em 5 algarismos. Portanto, havia pelo menos... Sim, era muito. Bom, havia 5 algarismos de inscritos. Ou seja, aquilo era quase um mito, era uma cadeira muito difícil. A verdade é que a importância da cadeira era relativa. E o que aconteceu no técnico foi que tornaram a dificuldade do exame mais baixa. Baixaram a fasquia. Resolveu o problema? Não. O que resolveu o problema 5 anos depois foi olharem para o ensino da matéria que tinha que ser mesmo lecionada para ser a base da engenharia, ser diferente. Numa componente mais prática, numa componente com um rácio de professor-aluno mais baixo, com um acompanhamento mais frequente, em vez de ser um exame no final, aí eu não consigo explorar. Estou a falar apenas da minha experiência, portanto, teve que se fazer uma reformatação da forma como a cadeira, naquele caso, aquela cadeira estava a ser dada, e é isso que todos os professores devem fazer e acho que fazem no seu dia-a-dia. Outra pergunta, estava ali em cima. Eu não vou fazer pergunta nenhuma. Aliás, eu vou aqui sublinhar o que o primeiro orador pensou. São 30 segundos, então. Okay? 30 segundos. Não, porque okay, o objetivo... Está bem. Vou tentar. Espero que compreenda, mas tem que ser rápido. Está bem. Deve ser o primeiro orador, o Pedro Monteiro. Deve ser, não é? Sim. Na sua intervenção, proferiu uma frase que era fazer o que se gosta. E esta frase passou assim despercebida e eu queria... voltar a trazê-la cá, no sentido de falar alguma coisa sobre ela. A meu ver, eu penso que fazer o que se gosta é deveres importante para o sucesso de qualquer profissional em qualquer área. Eu diria mesmo que fazer o que se gosta é 90% do caminho percorrido para a excelência de qualquer um profissional.
90%. Eu vou-lhe pedir desculpa, mas não pode ser. Deixa-me só não, vai-me desculpar, é a posição do moderador e por isso é que eu estou cá e eu sou muito chato em relação a isso. Só 3 palavras para terminar. Se me permitir, 3 palavras para terminar. E os outros 10% deve associar a coragem, a perseverança e a visão. E eu peço que vocês falem disso, porque é importante. É fazer o que se gosta. Obrigado. Fazer o que se gosta. Desculpa e peço que compreenda, mas não podemos continuar, está bem? Porque senão não temos um debate, temos um monólogo da sua parte e nós não estamos cá para isso. E eu peço desculpa à audiência por ser isso. Há alguma pergunta que alguém queira fazer? Está ali uma, se faz favor. Como eu disse, 30 segundos para perguntas. No final poderão falar com os oradores se houver disponibilidade, mas neste caso eu agradeci que não entrassem em diálogo, porque senão vamos estar aqui o tempo todo. Boa tarde, sou o Ivo. Queria perguntar como é que uma empresa que vende consumíveis na área do papel, impressoras, faxes, não é? Se imagina com os mails e com toda essa situação já hoje em dia, não é? E cada vez vai ser pior. Não é? Como é que vê o futuro da sua empresa com cada vez menos quantidade de papel a ser impressa e a ser enviada Eu agora dou 30 segundos ao Pedro. É muito simples. Vou responder com factos. A Konica Minolta está na área de serviços de impressão, profissional e empresarial e gestão documental. A verdade é que o volume de impressão tem diminuído. Nós não vendemos papel, nós vendemos serviços de impressão. O volume de impressão tem diminuído, ou melhor, vou explicar como um matemático. O rácio de número de impressões por documento tem diminuído, mas o número de documentos tem aumentado exponencialmente no mundo e, portanto, há mais impressões do que ontem. Hoje há mais do que ontem. Por outro lado, estamos a diversificar as nossas áreas de negócio para a área de impressão profissional e, sobretudo, para a área de gestão documental. Gestão documental no âmbito empresarial. Processos de negócio baseados em documentos virtuais. E aí o papel já nem existe. Obrigado, Pedro. Há alguma pergunta? Eu vou fazer uma. Eu fiz o trabalho de casa também e trouxe aqui algumas, só para ver se estão atentos. A primeira pergunta que coloco para todos é se atualmente a engenharia, da forma como está, e vimos aqui exemplos de uma empresa mais global, de uma empresa que tenta ser global, e a visão do Tiago que mostra a importância do engenheiro nestes processos todos, é se ser engenheiro aqui em Portugal, a nível de conhecimento, e as bases serão as mesmas do que outro ponto do mundo, deverá a engenharia evoluir para essa globalidade ou devemos manter algumas características de forma a que a nossa engenharia seja diferente da dos outros? Em relação à engenharia, ou seja, se as pessoas são, acho que a primeira parte da pergunta tinha mais a ver com se a engenharia em Portugal ou se a capacidade de formação de pessoas em Portugal ser igual a... Pois eu não tenho assim tantas bases para responder essa questão. Mas diria que sim, porque, ou seja, o tipo de engenheiros que hoje formamos e o sucesso que têm lá fora têm que demonstrar alguma coisa. Se há muito a fazer no ensino em Portugal, eu continuo a acreditar que sim, mesmo tendo uma visão de fora. Relativamente à globalidade da engenharia, e pensando agora na present technologies, ninguém hoje em dia, ou nenhuma empresa hoje em dia, consegue sobreviver pensando no mercado português. Não é? Tem que haver uma visão de internacionalização. Aliás, o problema geral do país é o nosso déficit de importação e exportação. E eu aí, quer dizer, nós na área de engenharia onde estou inserido, da engenharia de software, temos a grande vantagem que um técnico em Portugal fala a mesma língua técnica de um técnico em qualquer outra parte do mundo. E por isso essa barreira já está ultrapassada. Mas é a minha opinião que nós temos que fazer cada vez mais as coisas, não a pensar em Portugal, mas a pensar no mundo. Logo, pondo as coisas neste ponto de vista, eu acho que a engenharia cada vez é mais global.
Depois já os fatores mais socioeconómicos e clusters regionais que têm algumas particularidades, mas acho que, ao fim e ao cabo, qualquer coisa que se pense fazer hoje de novo tem que ser pensada a nível global e logo a engenharia tem que ser pensada a nível global também. E por isso é que existem hoje todas estas certificações ISO, que a Present também tem, e que nos quer pôr cada vez mais todos a trabalhar da mesma maneira, quer seja cá em Portugal, quer seja na Índia, na China ou nos Estados Unidos. Quer dizer, eu acho que as duas questões de alguma forma estão obviamente relacionadas entre a dimensão global e a dimensão local e ainda que parece-me óbvio, e foi um bocadinho esse o primeiro ponto que quis deixar, que, quer dizer, a dimensão global altera algumas coisas e não altera apenas em termos de mercados, altera de facto também em termos de práticas, porque há um conjunto de outras experiências, de modos de fazer engenharia que certamente se vão aprendendo através destas diferentes interações, mas também há a noção de que as competências locais de engenharia também não são feitas individualmente e têm a ver com interagimos e com quem interagimos e com quem conseguimos avançar coletivamente, ajuda também a marcar o espaço de competências, nomeadamente a nível nacional, por uma maior concentração, por uma maior capacidade de facto de desenvolver uma determinada área, e isso vai continuar a haver diferenciações, clusters, sejam regionais, sejam uma marca mais nacional, mas a importância de trabalhar coletivamente e ter colegas com quem desenvolvemos um determinado tipo de projeto, isso é que deixa de facto uma marca que permite diferenciar a engenharia a nível nacional de outras, mas de facto a formação em engenharia em Portugal tem sido sempre muito bem vista externamente e estou certo que a experiência portuguesa de continuar a procurar oportunidades noutros países vai continuar a existir, a desenvolver-se, mas uma coisa que também distingue muito os profissionais portugueses no estrangeiro é uma forte ligação com o país, o que não é necessariamente o caso com alguns outros países. A resposta é muito breve. Eu não faço grandes distinções entre, numa dimensão estritamente académica, não vejo diferenças significativas entre os vários países ou entre as várias regiões que influenciam o mundo empresarial. Ou seja, até porque trabalho numa multinacional, sou eu próprio obrigado a pensar desta forma, de forma global. O que faz aqui diferenciar a atitude. E é isso que devemos todos ter presente na nossa cabeça, nas nossas vidas pessoais, profissionais e por aí fora. Eu vi as horas e temos tempo para mais uma pergunta. Antes de encerrar, está lá em cima. É que nós tínhamos previsto acabar às 6h30, como começámos um bocado mais tarde, então estamos a dar o quarto hora académico de compensação. Força. Ok, eu vou tentar dar 30 segundos para a pergunta. Tem que ligar o micro. A minha pergunta é muito simples. Pegando no exemplo de uma multinacional americana que se chama Trunfo, que está na área do laser, onde eles captam gente para ensinar aquilo que eles precisam, eu gostaria de perguntar se não acham que nós portugueses deveríamos ensinar engenheiros dentro de áreas específicas que as empresas precisam e não andarmos a divagar em coisas muito generalistas que depois não dão em nada. Obrigado. Sim. Posso desenvolver um pouco mais? A verdade é que há estas tentativas, sobretudo na Europa, de tornar os cursos mais práticos. Têm tido algum sucesso. Aquilo que eu defendo é que haja um ensino mais prático na cauda final dos cursos, porque eu próprio fui aluno e sei que em 3 anos não aprendi, portanto, eu sou defensor dos 5 anos, para que sejamos engenheiros de uma forma mais completa, que o ritmo tem que ser dado. Eu defendo sim que haja uma componente muito prática. E para isso que isso aconteça, o Ministério da Educação tem que falar com as empresas. Eu também sou um licenciado de 5 anos e concordo com isso. Acho que 3 anos não é suficiente neste momento.
Diretamente respondendo à pergunta, à questão de se os cursos se deviam tornar mais práticos, eu acho que há uma componente muito importante e que tem que ser generalista, que são as bases, ou seja, a tal licença para aprender. Há um conjunto de bases que nós temos de ter antes de pensar em coisas concretas. E por isso, se calhar, a importância dos 5 anos. 3 anos de bases, 2 anos de coisas mais concretas. A parte de ligar o que as empresas precisam à universidade passar a ensinar, eu acho que os cursos teriam que ser muito dinâmicos. Todos os anos as empresas precisam de outras coisas nesta área. Eu vou falar, por exemplo, das tecnologias móveis. Todos os anos sai uma nova plataforma móvel, uma nova tecnologia, e para nós recebemos já pessoas formadas nessa área, todos os anos os cursos tinham que mudar. Por isso acho que a resposta é sim, acho que tem que haver um equilíbrio entre as partes, e obviamente as universidades ouvirem mais as empresas será sempre positivo. Já retomava só as 2 primeiras questões, onde tivemos a falar de facto aqui da importância da matemática, onde eu respondi que me parece que é importante o equilíbrio entre o rigor e a criatividade, e quer dizer, a criatividade é precisamente a capacidade de fazer coisas de maneira diferente, e acho que isso em parte responde desde logo à pergunta, mas queria acrescentar só mais um aspecto, que é, muitas das grandes inovações vieram de forma inesperada. Quando se procurava uma coisa, encontrou-se outra. E isso é lá uma forma também, esta noção do abstrato, de facto, que nós não sabemos exatamente para onde é que vamos. E isso tem muito a ver com esse espaço de criatividade, por um lado, e com o espaço de interação, porque nós às vezes fazemos estes desvios porque falamos com alguém ao lado que de facto nos aponta noutra direção e nos faz ver as coisas de maneira diferente. E portanto, se calhar não nos agarrarmos demasiado. É claro que é importante, depois, mais tarde, eventualmente até na prática, tentar responder a determinado tipo de questões, de problemas, mesmo eventualmente durante alguma parte do ensino, mas esta competência genérica, em termos de rigor, de competências básicas, aliada à criatividade é essencial. E depois a criatividade também faz parte desse processo de descoberta e de inovação. Resta-me agradecer então aos 3 oradores, ao Tiago Santos Pereira, ao Paulo Martins e ao Pedro Monteiro, a disponibilidade. Da nossa parte, agradecendo novamente quer a Associação de Estudantes do ISEC, quer a própria organização da FENS, ao Igor e também ao Jerome, a possibilidade que nos deram de estar aqui, relembrando só duas coisas simples. No dia 19 de outubro decorre o TEDx Coimbra, é disso que falamos. O mote deste ano é pelo sonho é que vamos, portanto, se há tema mais abrangente, é este. Vamos ter 17 oradores e 3 performances musicais. Se estiverem interessados, este é o modelo daquilo que apresentamos. Estamos online no site tedxcoimbra.com, estamos também no Facebook e esperamos ver-vos por lá. Obrigado a todos e espero que tenham gostado. Boa tarde. Sozinha quando falou na engenharia contabilística, porque a minha área é contabilidade, a engenharia é outra. Claro. É contabilidade criativa. Não, muito bom, gostei muito.